Meus amigos, boa tarde e boa noite. A reencarnação existe? Esse pressuposto espiritualista, ele existe? Não, ele não existe. Nós cristãos sabemos que não existe, ela não pode existir, não existe nas Escrituras Sagradas, em nenhuma passagem, a não ser naquelas passagens meio forçadas. Alguns tentam até descobrir essa tal reencarnação, mas ela não existe nas Escrituras Sagradas. E ela é contrária à obra redentora de Jesus. Então você não pode ter nas Escrituras Sagradas uma salvação pelas obras dos homens e uma salvação pela obra redentora de Jesus. Se Jesus entregou-se em holocausto perfeito para a nossa salvação, né, como é que poderia conviver nesse mundo uma obra voluntária dos homens e uma obra soberana de Jesus? Essa seria a coisa mais absurda. São duas coisas antitéticas. Crer na reencarnação é não crer na obra redentora de Jesus. Quem é apaixonado, quem é defensor da reencarnação, é alguém que não entende a obra redentora de Jesus, ou então entende e quer corromper. A reencarnação não existe. A reencarnação não existe, ela foi introduzida na Europa no século XIX pelo codificador, porque ele fez uma coisa muito errada, que foi anular, solapar a soberania de Jesus, como se alguém tivesse poder para isso, não é mesmo? E o Jesus Senhor e Soberano foi tirado da codificação e ficou apenas o Jesus Mestre, o Jesus que só ensina, não exerce, não tem poder, não tem autoridade, é somente o professor Jesus. Mas para compensar esse gravíssimo erro, ele introduziu da Ásia, de algumas vertentes budistas, a reencarnação. E acha que isso substitui a obra redentora de Jesus, como se o homem pudesse, substituir alguma coisa determinada por Deus ou determinada por nosso Senhor Jesus Cristo. A reencarnação não existe. Nas Escrituras ela não existe, o que existe é a prova de que ela não existe. Um texto que é muito utilizado pelos espiritualistas está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, aquela conversinha de Jesus com João Batista, com Nicodemos. Né? A conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos foi à noitinha, foi procurar Jesus, porque achava que Jesus poderia passar mais ensinamentos. Então, os dois conversando, Jesus diz o seguinte, da necessidade de um novo nascimento, de um nascimento espiritual, de uma regeneração. Mas o que Jesus diz? O que está escrito nas Bíblias em português, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3? A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí vem aquela história, nascer de novo. Ferreira de Almeida, quando traduziu do grego para o português, ele colocou de novo, porque a regeneração, o nascer por ação do Espírito de Deus, é um novo nascimento, mas é o nascimento do alto, porque no original grego, essa palavra, essa partícula que está no versículo 3, que é do alto, ela na verdade no original grego é anoten.
anoten significa do alto. E no Evangelho de João, essa partícula anoten aparece 5 vezes e sempre com o mesmo significado, de cima, do alto, das regiões celestiais. Vai aparecer a primeira vez no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Depois vai aparecer no versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, nascer do alto, que seria o certo. O original grego diz, vos é necessário nascer do alto, de cima, das regiões celestiais. A terceira passagem está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem do alto, anoten, que é a terceira vez em que aparece. A quarta e a quinta vez estão no capítulo 19 do Evangelho de João. 19, versículo 11 e 19, versículo 23. De que maneira? 19, versículo 11. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada, não fosse concedida. De cima, anoten. É a quarta vez em que aparece a partícula, é a adverbial anoten, sempre com o sentido de cima ou do alto. Jesus diz que nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. E no capítulo 19, versículo 23, os soldados estavam ali à beira da cruz e diz o texto, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, cada uma soldada uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto, anoten, de alto a baixo. Anoten. Então, são as 5 vezes em que João, no seu evangelho, escreve de cima, utilizando sempre a partícula anoten. Então, essa conversa de Jesus com Nicodemos não significa nascer de novo. Se fosse um nascimento, se Jesus estivesse propondo um nascimento do intercurso entre a mulher e o homem, ou seja, um novo nascimento carnal, João teria utilizado aí tiktos palin, nascer de novo. Mas o que João escreve aqui é genetai anoten, é nascer do alto outra vez, nascer do alto outra vez. E o verbo genarro é utilizado aqui de preferência quando o mesmo fenômeno ocorre na mesma pessoa. Então, a mesma pessoa que vivia numa vida pecaminosa, agora tem que nascer do alto para viver numa vida de santidade. Então, na mesma pessoa, como acontece isso, é utilizado genarro, é o chamado genetai anoten. É o nascer do alto ou nascer de Deus. Então, nós vemos aqui que esse pressuposto de que Jesus estava ensinando reencarnação a Nicodemos é uma grande mentira, é um grande erro e é um grande engodo. Em muitas Bíblias americanas já foi corrigida essa forma arcaica e não está mais escrito you must to be born again, está you must to be born from above em várias Bíblias, como
na New Revision Standard Version, que eu uso muito, já está corrigida. Em várias Bíblias, Del Alto e outras. Então, o original grego não está escrito de novo, está escrito de cima. Se isso não fosse bastante, porque isso aqui destrói aquele argumento de que Jesus estivesse ensinando alguma coisa diferente a Nicodemos. Ainda mais o absurdo de crer que Jesus, durante 3 anos, quase 3 anos e meio, pregou uma coisa para as multidões e para os discípulos, e para o tal de Nicodemos, e no caso pregaria alguma coisa diferente, um segredinho. Muita infantilidade a pessoa crer nisso. Nós temos também, dando ênfase à não existência dessa tal reencarnação, que ilude muita gente e leva muita gente ao cativeiro dos espíritos e dos eruditos, está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 27 e 28. O que existe no 27 e no 28? O autor fala de 2 unicidades, 2 coisas únicas: a unicidade da vida e a unicidade da obra redentora de Jesus. Vamos ler o texto. Hebreus 9, 27 e 28. Vamos ler o 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morrer uma só vez. O que dá a vida é a união do espírito e da carne. Se isso só se faz uma vez, só se desfaz uma vez. Aí dizem muitos: não, você não entende, porque a carne vai entrar em decomposição, mas o espírito sobrevive. Nós sabemos que o espírito sobrevive, mas o texto diz que sobrevive para o juízo. Sobrevive para o juízo. Está aqui. Depois disto, o juízo. Não é para andar por aí reencarnando, nada disso não. Essa é a primeira unicidade, a unicidade da vida. Se existe unicidade da vida, não existe uma segunda, nem terceira e nem quarta, como eles desejam. E no 28, assim também, quer dizer, a segunda unicidade agora, assim também, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre. Do mesmo modo que existe uma só vida, de uma vez para sempre, Jesus ofereceu-se para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então temos aqui em Hebreus 9, 27 e 28 as 2 unicidades, a unicidade da vida e a unicidade da obra redentora de Jesus, em que ele tirou os nossos pecados. Se tirou os nossos pecados, não existe pecado para ser observado em outra vida. Então, os 2 textos, os 2 versículos juntos, formam um par perfeito das 2 unicidades. Ok? Bom, então não existe a reencarnação. Ela é uma verdadeira agressão à obra redentora de Jesus. Quem crer nela está crendo em algo que não existe. As Escrituras não contêm reencarnação, nunca contiveram. O que a Bíblia tem são textos contrários a ela. O que a Bíblia tem é regeneração, reestruturação, é a palingenesia, né? É uma regeneração do ser humano pelo atuar do Espírito, é o nascer do alto. Assim, nós vemos então
que a obra redentora de Jesus não pode ser agredida por certos pressupostos, como o pressuposto das vidas sucessivas, porque isso não existe. Não existe reencarnação. O que existe é uma confusão causada pelo codificador no século XIX e essa confusão se perpetua até os dias de hoje. Mas eles, não querendo dar o braço a torcer, insistem em manter esse erro. Que Deus abençoe você, confie nas Escrituras Sagradas, porque elas vão eliminar qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de erro. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.